É uma alegria para mim muito grande estar aqui. Já estive nessa cidade várias vezes, inclusive como ministro, naquele período que teve as fortes chuvas. Estive aqui mais de uma vez, consegui para cá enviar não apenas recursos, mas também meios para a população, cesta básica, providências no sentido viário, uma infinidade de coisas. Então, é uma cidade que eu não posso dizer que sou nascido e criado, mas que eu conheço o espírito dessa cidade, sei que aqui tem muita gente de valor e pessoas que, de fato, para dizer o mínimo, devem andar muito indignadas com as coisas que acontecem na nossa Bahia. Nós estamos num momento muito delicado, né, em um momento que a gente busca realmente manter o ânimo sob a força da esperança, sob a força do que nós imaginamos para o nosso Brasil e para a nossa Bahia. Ontem, um cidadão muito simples me pegou num voo desse que eu pousei ali em Piauí e tal, e ele foi conversando comigo. O relato desse cidadão, já um senhor de idade, né, é quase uma melancolia. Né? Dizia o que era essa região, o que era a Bahia e o que é que a gente está entregue hoje. Então, essas coisas realmente doem muito no nosso coração e a gente simplesmente não pode ficar, lamentando. Nós temos que buscar realmente tomar as atitudes, nós temos que seguir trabalhando. As últimas eleições foram eleições decisivas para o Brasil, uma eleição conturbada, com muito bate-cabeça, com muitas asperezas. Uma eleição que eu caminhei ao lado do Coronel França, que era candidato a deputado estadual, né, numa atitude já muito ousada dele, pois, como ele disse mesmo, ele sempre foi um homem da farda, da missão da vida dele. Por onde você anda, você vê. Até em São Paulo, outro dia eu estava com um amigo e a pessoa se referindo ao Coronel França como uma referência que ele tinha no extremo sul da Bahia. E o Coronel França colocou a cara lá para a disputa e por muito pouco, infelizmente, não dá para a gente saber das coisas, né? Querer resolver depois é danado, né? Mas por muito pouco ele hoje não ocupa uma cadeira de deputado estadual do nosso partido aqui no estado da Bahia. Naquela mesma eleição, nós tínhamos Bolsonaro candidato a presidente do Brasil e nós vimos aqui na Bahia uma complicação muito grande porque, de um lado, tinha Semineto que negava essa caminhada de Bolsonaro, que impulsionou com que eu tivesse que ser candidato a governador também, até para dar o lastro, da candidatura do presidente Bolsonaro, sob até meu sacrifício pessoal também, porque era uma eleição, um cenário muito difícil, e mesmo assim terminamos de cabeça erguida essa caminhada, tivemos quase 10% dos votos dos baianos, sem estrutura sequer similar dos adversários, e avançamos sobre isso. Mas, infelizmente, os resultados foram muito ruins. Ruim para a Bahia, que ocorreu que é uma manutenção do PT, e péssima para o Brasil, porque você tira de um lado o Jair Bolsonaro, que estava colocando o Brasil no rumo certo das coisas, e volta um período de Lula piorado, porque no cenário atual, você não enxerga atualmente no governo Lula nenhuma pulsação ali de tal assunto está ficando bom. Expectativa. Tal coisa está indo bem. Você não vê. Sinceramente, você não vê coisas que estimulem, que lhe animem, em termos de investimentos, nada disso. O que é que você vê hoje do PT, de uma forma geral, para o Brasil e para o Bahia? Fixação em criar impostos. É impressionante. Você vê que o Rui Costa passou 8 anos hospedado lá em Odina,
custeado pela população, vai embora, deixa de brinde para os baianos 1% linear do ICMS a mais. E vai lá sentar na cadeira do todo-poderoso chefe da Casa Civil. Depois chega Jerônimo, todo cheio de simpatia, distribuindo sorrisos para todo lado, fica passeando para lá, passeando para cá, você não sabe de notícia de uma reunião de secretário, de uma reunião de despacho sobre um tema importante. Não tem. Eu acho que aqui, Cacau, você tem um escritório, você deve fazer reunião de alinhamento, deve buscar meta, fazer aquilo. Planejamento. No governo do Estado da Bahia isso não existe. Os próprios secretários dele comentam. Imagina, o secretário passa 6 meses sem ter despacho com o governador. Nada. Não, eu encontrei na festa de São Pedro, encontrei em palanque, em atividades encaminhadas, mas trabalhar. Pois não, secretário, cadê aí? Quais são os assuntos? Não há. Então a coisa vai desmantelando. E aí ele aumentou ainda mais imposto porque estava rolando a discussão da reforma tributária. Isso poderia criar alguma diferença de arrecadação do Estado da Bahia. Então, como poderia criar esse problema de arrecadação, ele já aproveitou e arrecada logo. Já também novos impostos para o Estado da Bahia. Fora o que já vinha acumulado. Qual o cenário disso aqui para a gente, para nem entrar em outros assuntos? Espírito Santo está fazendo o dever de casa dele. Um amigo meu que trabalha com embarcações lá na Bahia Todos os Santos, disse que dos últimos 50 jet skis adquiridos registrados lá na Marinha em Salvador, 46 vieram pelo Espírito Santo. Porque é óbvio, a pessoa vai comprar um item, sabe que vindo por lá é mais barato. Então, a própria BYD, que está lá ocupando as instalações da Ford, que ainda não produziu um carro no Brasil e está já ganhando todos os benefícios para servir, inclusive, de uma peça midiática, tem importado pelo Espírito Santo. E a Bahia assistindo. Minas Gerais avançando com N coisas. Goiás, que antes era irrisório em relação à economia do estado da Bahia, até porque lá não tem petroquímica, não tem coisa nenhuma disso. Hoje tem um PIB, certo? Encostando, daqui a pouco passa o estado da Bahia. Você vai hoje no mercadinho, se brincar, os biscoitos que vão ter lá é biscoito produzido no estado de Goiás. Não é biscoito produzido no estado da Bahia. Aí você roda aqui e vai para Sergipe, minha gente. Sergipe, o que era Sergipe? O pessoal brincava, né? Dizia que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Você chega em Sergipe, vê a estrada em Sergipe, vê as coisas funcionando, vê os prédios que estão subindo em Aracaju, vê a ponte que tem no litoral, na região metropolitana. Não entrega o que promete, diz que defende o mais necessitado, e ao invés disso corta o benefício social. E como não há crescimento e desenvolvimento econômico, porque não há um plano para isso no Estado, o cidadão baiano, né, uma Bahia cheia de potencial aí, nós temos turismo, nós temos parte mineral, nós temos o agro, temos tudo, você fica sem chance, porque nós temos também um grande ativo que é o povo baiano. Mas aí tem que fazer o quê? E se destacar em outro lugar. Aí você vê baiano se destacando em São Paulo, né? Em vários lugares, mas na Bahia fica difícil destacar, porque você não vê quais são os novos empreendimentos lançados aqui na cidade. Quais são os novos ramos que você vê o pessoal animado agora? Não, eu vou fazer tal coisa que meu primo está fazendo, está dando certo. Não está. Certo? Pelo contrário, você vê fulaninho desanimado, querendo fechar comércio, querendo ir para outras bandas, ir para grande centro. Por quê? Por problema de segurança pública. Um problema que há pouco tempo a gente veio na televisão, falar dos morros do Rio de Janeiro. Hoje em dia é aqui. E o pior, não é? Além de ter uma grande omissão do Estado, parece que tem pessoas, não sei com que intenção, divulga isso com o pior dos formatos. Certo? Porque faz a sociedade cair em armadilha. Ah, existe uma luta de índios contra fazendeiros. Não existe. Não existe. A luta é outra. A luta é o crime organizado querendo destruir o nosso Estado.
o crime organizado se utiliza de pessoas vulneráveis. Se utiliza de gente que estava ali no MST, de gente que está ali em quilombola, de gente, né, que está em tribos, que está em situação de vulnerabilidade. O crime organizado vai lá e vai ocupar essas pessoas para seus benefícios. Não é à toa que o Ministério Público já pediu para rever uma área quilombola ali na Baía do Iguape, porque quem dá as cartas na área quilombola é o quê? A comunidade tradicional? Não. É o crime organizado. É a boca de fumo, certo? É tal facção, é tal facção. Em qualquer município pequeno do estado da Bahia que você anda, sempre vai ter um lugar casual. Naquela área ali, deu 7 da noite ali, ó, não pode mais. Então, que país é esse que você já tem áreas que os outros é que mandam, não é mais a lei? A Constituição da gente hoje está valendo menos. Não só pelos descabimentos que são feitos por alguns ministros do STF, certo? Mas porque, na prática, se a lei não chega ali no território, a gente não está tendo soberania nacional naquele local. Então, aqui, no extremo sul, parece que, convenientemente, o governo fica olhando de lado, fingindo que é, mas não colocando a mão na massa, e fica um solo fértil demais para essas organizações vindo aqui se infiltrando e buscando todos os ramos. Quando fizeram a última invasão lá, eles estavam invadindo terra? Não. Eles estavam lá querendo roubar mercadoria. E aí, utilizando lá meia dúzia, né, de pessoas de determinada etnia, mas no fim, em menos de 48 horas, saíram caminhões cheios de saca de cacau e de café. Nova modalidade. E o Estado não está acompanhando a expertise. Já entraram em combustível, já entraram em transporte de massa, já entraram em uma série de coisas e agora estão vendo o quê? Os ativos das commodities agrícolas estão começando a valer alguma coisa. Vamos lá e rouba isso. E aí pega uma carguinha ali, 2 milhões de reais, pega outra carga ali, 3 milhões de reais. Então, isso é o que está impregnado aqui, se desenvolvendo, e não está tendo a força do Estado para cortar isso pela cabeça logo. Pelo contrário, fica, né, alisando isso aí. Muito bem. Próximo ano, mais uma vez, um momento marcante. Né? Teremos uma eleição geral e, dentro disso, a Bahia é fundamental. Eu, mesmo no fim das outras eleições, eu sempre fui para as redes defender, porque, ao mesmo tempo, houveram muitos ataques aos nordestinos. Nós somos nordestinos. E aí, como se fosse culpa do nordestino, a gente não ter conseguido banir o PT da história do Brasil. E aí eu fui em defesa dos nordestinos e disse, olha, a vítima nunca pode ser o culpado. Se tem lá um cidadão que está numa situação de dependência, você não pode estar julgando esse cidadão, não. Porque a estrutura foi montada para ele ficar nessa situação de dependência. E diz que o homem deixa de ser livre quando ele precisa correr atrás de uma lata de leite para o seu filho. Então, esse é o cenário de muita da nossa região, da maneira como nós nos estruturamos. Por outro lado, essas próprias pessoas que hoje são vítimas desse sistema precisam encontrar, né, uma gota de esperança, uma gota de coragem, uma gota de ousadia, e nós, que já estamos enxergando o que é que está acontecendo, temos que ajudar essas pessoas a realmente se libertarem, porque por si só eles vão ficar patinando e não vão conseguir sair disso. Então, cabe a todos nós um trabalho redobrado para que a gente mostre realmente a perspectiva de para onde é que a gente está marchando, para que essas pessoas tenham a consciência do que é que está acontecendo, né, na Bahia e no Brasil. Que foi o seguinte, Roma, está tudo certo. Não vai dar, já entendi, né, mas conta comigo, eu vou continuar aí ajudando e tal. Mas a minha pergunta é o seguinte, por que eu fiz o L uma vez na minha vida? Significa que nunca mais eu vou poder votar em Bolsonaro, não? E aí isso serviu de uma reflexão muito importante. Porque, em geral, quando a gente começa a tatuando sobre questões de política, nós latinos colocamos muito passionalismo nisso. Parece que a gente começa a disputar como se fosse partida de futebol.
meu time contra o seu time, e aí fulano é meu amigo, presta, o outro é meu inimigo, não presta, aí começa a ficar aquela queda de braço. Quando, na verdade, a gente tem que começar a enxergar as coisas com maior discernimento. Porque quando olha para um cidadão desse, eu não posso olhar para ele e dizer, fulano é um petista. Não, eu tenho que olhar para ele e dizer, ali está fulano de tal. Na última eleição ele votou no PT. E a minha missão agora é chegar para fulano de tal, mostrar esses argumentos e ele enxergar e fazer com que ele vote para o lado da gente aqui. Porque se a matéria-prima da gente é gente, não adianta virar as costas para o nosso povo. A gente tem que, pelo contrário, mostrar o que está acontecendo para que a gente transforme essa pessoa. Que o cara estava ali e falou, olha, a vida toda eu voltei, mas agora eu não volto mais. Puxa para o lado. Verdade. É você que eu quero do meu lado. É um convencimento, né? É você que eu quero. E é aí que a gente vai aumentar a nossa cordinha. Porque senão a gente vai ficar cheio de razão, mas a gente não vai evoluir no terreno, a gente não vai conseguir passar essa página. Então, o que é que nós queremos realmente? Mas dentro disso, né, na conversa nossa com o Kaká, eu gostei demais do perfil dele, a gente já logo, né, aproximou em relação a isso, e eu vi um momento crucial para todos nós, para que a gente possa realmente pensar de uma forma mais ampla, especialmente numa área que a gente tem tudo para crescer, porque o solo é fértil. Né? E muitas vezes a gente fica patinando, porque lá atrás foi uma gincana, minha gente. E aí, quando você olha a história do PL, você já tinha um partido, digamos, dito mais à direita, estruturado no estado da Bahia. Então termina que a gente foi pegando, certo? Catando aqueles que poderiam somar esforços conosco. Certo? E esse é o momento da gente poder estar reforçando essa estrutura e realmente estruturando uma estrutura dessa. Na última eleição, com tudo junto, eu tinha cerca de 5% do tempo de rádio e TV para falar das propostas na televisão. Hoje, só com o PL, nós temos cerca de 20% de todo o tempo de rádio e TV. Então, apesar de todas as coisas negativas que ocorreram nas eleições do ano passado, teve também coisa positiva. Nós elegemos 99 deputados federais, isso faz com que o PL sozinho seja responsável por 20% de toda a estrutura política nacional na Câmara dos Deputados. Isso é uma força política. Então, esse é o momento em que de realmente a gente está com as portas abertas e a gente poder estar juntando gente, especialmente talentos, pessoas realmente que possam, não é, multiplicar essa palavra, que possam enxergar um pouco dessa visão que a gente está indo, porque divergência de opinião, repito, é uma coisa muito fácil. Puxe um tema, aí você vai ver que a gente vai ter 200 opiniões aqui. A reforma tributária, aí um vai dizer, não, eu acho que o imposto único, não, eu acho que o imposto tem que ser... Cada um vai ter uma solução aqui, uma receita de reforma tributária. Então, ter divergência é muito fácil. O importante é a gente realmente conseguir chegar no que é prioritário e conseguir formar convergências. Como é que a gente liga aqui? Quais são os propósitos comuns? São esses. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, isso é um gesto grande. Por quê? Porque a política também é uma área onde afeta muito o ego das pessoas. Então, cada um já infla seus egos. Comigo é assim, comigo é assim, comigo é assim. E é difícil lidar com isso. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar que a política é, sim, uma atividade coletiva, que a política é o instrumento de fazer os benefícios para a sociedade, que nós somos esses instrumentos, e não é apenas porque você está lá e que você está ocupando o espaço e bota o cartório debaixo do braço. Certo? Se a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a ter uma conversa mais clara. Contas claras, amizade duradoura. A coisa começa a ter um racionalismo, a gente começa a ter algo mais propositivo, em vez de ficar, né, em algo muito, digamos, algo mais infantil, dizer que é assim, porque comigo é desse jeito, e porque isso, porque aquilo, e de repente você está indo lá bater com a cabeça na parede. Não é isso que nós queremos, nós não queremos fazer papel de tolo, não queremos estar servindo de escada, certo, para que outras forças venham aqui se
locupletar ou explorar o estado da Bahia e fazer o que está acontecendo agora. Pelo contrário, eu acho que é o momento de realmente ter discernimento, ter estratégia, certo? Ter cooperação franca nas coisas, gente que realmente possa falar a verdade e organizar, colocar o dedo na ferida, porque sempre tem erros e sempre tem coisa para a gente estar aperfeiçoando, mas também enxergando as potencialidades e oportunidades que nós temos para formar grupo, para ocupar espaços, para que a gente avance cada vez mais dentro dessa estrutura política. Com base em tudo isso que eu comentei aqui agora, eu vejo muita dificuldade atual do nosso Estado, mas eu vejo também muita oportunidade e vejo muita esperança, especialmente para a eleição do ano que vem. Só um dado para completar aqui minha fala. Na eleição passada, Lula tinha 70% de intenção de voto na Bahia. Eu estava brigado com a Semineto. Bolsonaro estava vivendo um momento de muita rejeição aqui no Estado. Com tudo isso, pessoal, e com vários erros que foram cometidos, inclusive durante a campanha do próprio Semineto, como a escolha de vice, aquele problema com o Zé Ronaldo, como a questão, né, da utilização do PT, naquela coisa lá do tanto faz, certo? Com N problemas que ocorreram aqui, com todos esses erros importantes. Terminou a eleição do segundo turno e ele perdeu por causa de 2% para Jerônimo. O cenário outro já mudou. Hoje você tem um Lula que saiu de 68% e vem para 46% de intenção de voto, 40% de rejeição. E não é só das grandes pesquisas que eu estou falando, como a Census, a Dataquali, não. Não é? Você vê aí a Paraná Pesquisa, que falou a mesma coisa, ele caindo em intenção do voto aqui. E, para além disso, vários relatos, porque do mesmo jeito que eu estou aqui com vocês, toda hora a gente está andando pela Bahia. Final de semana passada eu disse, foi uma maratona. Saga. Saí de casa quinta-feira, 4 horas da manhã, cheguei segunda-feira, 10 horas da manhã, e nem a gripe teve espaço para se desenvolver aqui, porque ela chegou e disse, minha filha, se vire, porque tinha programação. E fomos nos ajustando. Mas aí, nesses lugares pequenos, pessoas que a gente tem relação, eu disse o seguinte, ô ministro, olha aqui, o senhor sabe a dificuldade que a gente teve, inclusive, para arrumar voto, porque o pessoal aqui sempre, certo, foi mais vermelhinho, mas hoje eu tenho andado e eu vejo as pessoas mais humildes, gente que era presa fácil lá no PT, dizer que nesse PT eu não voto mais nunca. Então, essa informação casa com a informação dessas grandes pesquisas. Então, se você pega isso e dá uma coordenada nesse tabuleiro, a gente tem tudo para vencer a eleição. Porque a única coisa que eles têm hoje é toda hora estar acenando e dizer mais um prefeito com o Jerônimo. Como se o prefeito fosse entrar na casa de uma eleitora dele e fosse discutir com a eleitora por causa de voto de governador e de presidente da República. Não vejo isso acontecer. O prefeito vai lá pedir o voto do deputado estadual e do deputado federal. Não é a eleição do prefeito. E em cada lugar desse país, você vai ter um município e lá vai ter eleitores de um lado, eleitores de outro. E o prefeito vai estar ali, ó, querendo o quê? Benefício para o seu município. E todo mundo vai ter que ir lá buscar. Mas entregar os votos e resolver a eleição, com raras exceções daqueles municípios muito pequenos, que o prefeito manda do cabo ao rabo, certo? Qualquer município mediano para cima já é limitada hoje a interferência do papel, né, de um prefeito nessa história. Então, todos esses elementos nos dão realmente otimismo de uma caminhada que a gente pode seguir em relação a isso. Era uma primeira fala que eu queria ter aqui com vocês, certo? Eu fico à disposição aí para a gente dar uma interagida e vamos estreitando. Então, volto a palavra para você, Cacá, e você vai coordenando aí esse bate-papo. Mais uma